eu consigo pensar para minha pesquisa são temas chatos, que tem a ver com jurisprudência, doutrina. Tem como encontrar um tema interessante? Qualquer tema de pesquisa, para o mestrado, para o doutorado, para a monografia de graduação, pode ser muito interessante. Mas para isso é importante que você, em primeiro lugar, goste do tema. Quando você escreve sobre algo de que você gosta, automaticamente aquele objeto de estudo pode se tornar muito interessante. Então não adianta, se você é apaixonado, por exemplo, por futebol, por teatro, por, sei lá, cinema, você escrever sobre direito tributário, algo que não tem nada a ver com você. Por que você não escreve, por exemplo, sobre regulamentação da carreira de artista no Brasil? Filmes de Hollywood sobre liberdade de expressão, ou regulamentação do contrato de jogador de futebol, e aí você pode contar casos interessantes, como por exemplo o caso Bosman, que levou a mudanças bastante interessantes no contrato de jogador a partir de um julgamento no futebol europeu, em que um jogador de que ninguém mais se lembra, que era o tal do Bosman, requereu o direito de mudar de time de futebol porque ele não era escravo do time. Enfim, tem tanto tema interessante que, às vezes, à primeira vista não é interessante, mas que pelo fato de você gostar do tema, ele acaba se tornando muito interessante para uma proposta de pesquisa. Outro ponto importante é que qualquer tema pode ser muito interessante. Tudo depende do recorte que você der a ele. Exemplo, você vai falar de decisões do STF sobre direito tributário. Ao invés de começar falando de doutrina em direito tributário, de princípios constitucionais do direito tributário, por que você não fala sobre os efeitos danosos que determinadas decisões do Supremo Tribunal Federal, ou do STJ, ou do TJ daqui de Brasília, têm sobre a economia? Tratar do tema de uma perspectiva mais concreta e menos normativa, menos abstrata, aquela coisa de falar de doutrina, jurisprudência, história, e você conta a história do direito tributário desde a Grécia Antiga. Por que você não resolve falar sobre o impacto do direito tributário em sua própria realidade? Isso torna a sua pesquisa muito mais interessante, porque a banca examinadora, quando for avaliar teu projeto, vai verificar que você não está simplesmente repetindo tudo aquilo que a doutrina faz, mas sim está procurando, de fato, solucionar um problema concreto. Um projeto de pesquisa se torna muito mais interessante quando ele aborda problemas concretos que efetivamente impactam a vida das pessoas. Eu estou dizendo aqui que um projeto mais filosófico pode não vir a não ser interessante? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que o teu tema pode ficar muito mais interessante se você resolver um problema a respeito dos quais as pessoas vêm de fato se preocupando para sua vida concreta ou mesmo em termos de teoria do direito. Agora, se você vai ficar com aquele tema batido, falar de princípio da proporcionalidade, de ativismo judicial, de como aquele parágrafo 8º do artigo 193 da Constituição pode ser interpretado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, realmente, o teu tema não vai ser nada interessante. E provavelmente a banca examinadora vai descartar teu projeto, porque milhares de outros candidatos também vão apresentar para você projetos muito parecidos. E a dinâmica da graduação é exatamente essa. A maioria das monografias de final de curso tratam de temas bastante abstratos, de interpretação jurídica, e acabam adotando uma perspectiva de manual de direito, aquele manualzinho que vem, conta a história do instituto, fala das normas, faz um comentário e cita alguma jurisprudência. Não é isso que se procura no mestrado. No mestrado, no doutorado, ou seja, na carreira acadêmica stricto sensu, é importantíssimo que o candidato procure responder a um problema de pesquisa, que pode ser concreto ou teórico. Agora, de qualquer maneira, procure um tema diferente do usual. Procure algo que pode ser de interesse da banca. Se você encontrar algo que é do seu interesse, muito provavelmente a banca também pode achá-lo interessante, porque você vai mostrar no seu projeto um ponto de vista muito diferente do que outros candidatos que adotam uma abordagem mais tradicional sobre o direito provavelmente vão tentar mostrar. E você já encontrou seu tema de pesquisa? Conta aí pra gente nos comentários e também não deixe de se inscrever no canal e de curtir a gente no Facebook.